Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e queridas irmãs, que estão nos acompanhando de suas casas. Estamos aqui reunidos para continuar a novena em preparação à festa de Nossa Senhora dos Anjos, padroeira desta comunidade. E o tema sobre o qual nós queremos refletir um pouco hoje é Maria, São José, Pai do acolhimento. Nós estamos nos baseando nessas reflexões sobre a carta do Papa Francisco, a carta apostólica Patris Corde, Coração de Pai. E eu vou usar mais o capítulo que fala sobre o acolhimento. O acolhimento, a acolhida, é uma coisa difícil na nossa vida. O acolhimento no sentido restrito ou também no sentido amplo. Nós temos dificuldade muitas vezes de acolher as pessoas. Até às vezes pessoas amigas, pessoas da família, nós temos dificuldade de acolher e aceitar como elas são. E quando este acolhimento se refere a uma comunidade, a uma extensão maior de pessoas, é mais difícil ainda. Porque as pessoas são diferentes. E muitas vezes o temperamento das pessoas não nos agrada. Quando nós costumamos dizer assim, levantamos com o pé esquerdo, a gente não consegue se relacionar bem, não consegue acolher bem as pessoas, mesmo pessoas próximas, pessoas amigas. E este acolhimento também ele é difícil na nossa vida, muitas vezes em relação a acontecimentos, a situações e circunstâncias que acontecem na nossa vida. Acontecem coisas na nossa vida que nos angustiam, que nos preocupam, e às vezes situações tão graves que às vezes até provocam revolta em nós. E dentro desta situação, diante desta situação, eu queria refletir um pouco sobre isto, relacionando isto com a palavra de Deus e com São José. São José acolheu na sua vida Maria. E quando ele percebeu que Maria estava grávida e o filho não era dele, ele ficou numa situação de angústia, de preocupação, não sabendo o que fazer. Ele não queria mal a Maria, por isso resolveu abandoná-la secretamente. Mas Deus se manifestou a ele, dando a entender que o que estava acontecendo era obra de Deus e que São José não devia temer, ter medo. São José entendeu a mensagem de Deus através do anjo e acolheu Maria. São José respeitou Maria, preservou, se preocupou com a dignidade de Maria.
e até mesmo com a própria vida de Maria. Porque, conforme a lei, Maria devia ser apedrejada. E São José não queria isto. E São José, ele teve a coragem de assumir Maria mesmo nesta situação. Acolhendo Maria na sua vida, isto trouxe consequências muito sérias para São José. Lembremos o nascimento de Jesus, fora de sua casa, de seu lar. Certamente a casa de Maria e José era simples, mas era acolhedora, tinha certo conforto. E eles, lá em Belém, não acharam lugar para se hospedar. E Jesus teve que nascer, ou nasceu nestas circunstâncias. Certamente isto causou muitas preocupações a São José, mas ele soube aceitar e soube administrar esta situação. Depois imaginemos a fuga de José e Maria com o menino para o Egito, para salvar a vida do menino. Então a aceitação ou a acolhida das pessoas na nossa vida também trazem consequências, situações difíceis. Então nós também devemos, além de acolher as pessoas, nós devemos também acolher os acontecimentos, sejam eles agradáveis ou difíceis. O Papa lembra a frase de São Paulo que diz assim, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Santo Agostinho, inclusive, acrescenta tudo, mesmo as coisas más, ou as coisas ruins. Então, na nossa vida, muitas vezes acontecem fatos que nos fazem sofrer, que nos preocupam, que nos angustiam, e às vezes até nos fazem, quem sabe, sentir revolta contra Deus. O texto da carta do Papa lembra Jó, que mesmo foi aconselhado pela esposa que ele se revoltasse contra aquilo. E Jó respondeu, se nós recebemos os bens de Deus, também não deveríamos receber os males. Então nós devemos nos inspirar em São José para acolher as pessoas, assim como elas são, procurando amá-las do jeito que elas são. Devemos acolher, sobretudo na nossa vida, as pessoas mais frágeis, as pessoas mais necessitadas. Que Deus tem uma predileção especial pelos mais frágeis. E lembraria aqui a carta encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, onde ele fala sobre a caridade solidária. E ali ele diz que a solidariedade é um serviço prestado aos outros.
sobretudo aos mais frágeis, que são os prediletos de Deus. Então, na nossa vida, nós muitas vezes somos muito seletivos. Nós selecionamos as pessoas com as quais nós queremos nos relacionar ou as quais nós queremos amar. E este não é o verdadeiro amor cristão, o amor que tem seu fundamento em Deus. O amor que tem suas raízes em Deus, que nós costumamos chamar, na linguagem teológica ou religiosa, de caridade. Este amor não deve excluir ninguém. O próprio Jesus nos diz que nós devemos amar até mesmo os inimigos. E quando eu reflito sobre isto, eu até fico meio preocupado, porque eu vejo como eu estou longe de viver isto na minha vida. Como é difícil acolher as pessoas sem fazer discriminação. Como é difícil aceitar na nossa vida os acontecimentos ruins. Então, acho que nós devemos pedir a Deus que Ele nos ilumine e que Ele nos dê o dom da fortaleza para que nós possamos, na nossa vida, ter as atitudes e as palavras mais acertadas diante de todas as situações, no nosso relacionamento com as pessoas e na aceitação dos acontecimentos na nossa vida. Certamente, se nós crescermos na capacidade de acolher a todas as pessoas, e se nós soubermos também ter as atitudes mais acertadas diante das situações, dos acontecimentos na nossa vida, certamente nós vamos ter mais paz interior e vamos ter mais alegria verdadeira. Que Nossa Senhora dos Anjos também nos inspire, nos ajude a sermos acolhedores na nossa vida. O Papa lembra que certamente Jesus se inspirou nas atitudes de São José quando ele ensinou as parábolas do filho pródigo e do pai misericordioso. Que São José também sirva de inspiração para nós, na nossa vida, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Amém.